como criar uma chamada de frequência escolar no Excel. No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como é que podemos salvar os dados da ficha escolar, respondendo a dúvida da diquinhas da Lena, onde ela fala: gostei, Gleidson, mas fiquei curiosa como salvar os dados. Então, no vídeo de hoje vou lhe ensinar como é que você salva os dados daquelas checkbox, onde você marca se o aluno está presente ou deixa desmarcada caso o aluno tenha faltado. Como é que a gente salva em um histórico? A aula de hoje está imperdível. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Já fizemos inúmeras melhorias nesse arquivo. Essa é a nossa quarta aula e vamos fazer uma melhoria muito interessante, que é salvar as informações que estão aqui no nosso arquivo. Por quê? Quando eu mudar de mês, obviamente, esses dados serão perdidos. E é interessante que a gente possa ter um histórico da frequência dos alunos. Vamos aqui entender. No dia 1º, o Gleidson faltou a aula, então ele levou uma falta, ficou desmarcada a checkbox. No dia 2, ele compareceu, então foi dada aqui a sua presença, marcada a checkbox. E assim sucessivamente. Só que acontece, vamos supor que mudou o mês, e aí eu vou fazer isso aqui, vou mudar para maio. E repare, os meus dados foram perdidos. Então a gente precisa criar um histórico para salvar essas informações. Então, para que a gente possa fazer isso, eu vou fazer aqui o uso do VBA. Vou lhe ensinar de uma forma bem tranquila. Então, assista o vídeo com calma. Se necessário, pause o vídeo. Reveja o vídeo mais de uma vez, se for necessário. Sim, senhor. Então, como é que eu faço aqui? Observe, eu vou clicar aqui no inserir. Eu vou utilizar aqui uma forma. Eu posso escolher qualquer uma dessas. Eu vou clicar aqui no retângulo de cantos arredondados. Lembrando que eu poderia utilizar uma caixa de texto, eu poderia utilizar uma imagem, eu poderia ir aqui na guia desenvolvedor e clicar em um botão. Na aula passada eu já ensinei como habilitar essa guia desenvolvedor. E o arquivo auxiliar está no primeiro comentário, como também o link das aulas passadas. Então, essa forma aqui não faz nada por enquanto. Eu vou estar aqui um texto sobre ela, salvar. Eu vou só aqui mudar aqui a cor da minha forma. Eu vou colocar aqui uma corzinha vermelha, só para destacar. Vou centralizar aqui o texto. E vou mudar aqui a cor das bordas, Se repararmos, tá com a borda azul. Deixa eu alterar aqui para a cor vermelha. Então, por enquanto ela não faz nada. Observe que o meu cursor, ao colocar sobre ela, ele não fica com aquela mãozinha como se fosse um hiperlink. Agora eu vou clicar sobre a forma, vou na opção atribuir macro e vou clicar em novo. Então aqui a gente vai criar uma macro. O que é uma macro? É algo que você cria e ele vai executar toda a vida que você chamar ela. Então é bem simples. Observe, eu vou criar aqui 3 variáveis. Eu vou chamar uma variável de linha. Vou classificar ela do tipo long, ou seja, ela vai aceitar números longos. Eu vou criar uma outra variável chamada lim. Também vou classificar ela do tipo long. E uma terceira variável, eu vou chamar ela de i e também vai ser do tipo long. Então, quando eu falo aqui long, é porque ela vai aceitar mais de 1 milhão de linhas, tá? Então, vamos tentar entender aqui, Eu vou pegar os dados dessa planilha e vou enviar para essa outra planilha, Então, a outra planilha só tem aqui os cabeçalhos preenchidos, Então, vamos fazer aqui como é que a gente vai pegar essas informações e enviar para essa outra planilha. Então, vamos aqui, desenvolvedor, Visual Basic, voltamos aqui para onde estávamos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui será o seguinte, exibir meu Project Explorer e vamos só tentar entender aqui o nosso arquivo, Essa planilha 1 que está aqui, esse nome aqui, da planilha, é exatamente esse nome aqui, repare, que é o que está entre parênteses. A outra planilha, a qual vai receber os dados, é essa daqui, a histórica, esse nome entre parênteses. Repare, tá aqui, planilha histórico. Então eu vou pegar os dados da planilha 1 e enviar para histórico. Lembrando que esse planilha 1 aqui é esse nome entre parênteses. Por que eu estou dando ênfase a isso?
Porque a gente não vai utilizar esses nomes entre parênteses. Eu vou utilizar os nomes fora dos parênteses, ó, planilha 4 e planilha 1. Entendido isso, falei para continuar, vai. o que eu faço aqui, ó? O it quer dizer com. Aí eu informo aqui o nome do meu objeto, ó, planilha 1. Agora, vamos atribuir um valor à variável linha. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero capturar a quantidade de linhas preenchidas da planilha 1. Como é que eu faço isso, ó? Eu vou passar aqui o ranger. Eu vou passar uma coluna como parâmetro. Vou passar a coluna A. E aqui eu utilizo, ó, o concatenar.rows.count. O count quer dizer contar, rows, linhas. Ou seja, eu estou contando as linhas da coluna A de quem? Da planilha 1. Ponto .end. Esse comando end ele serve para quê? Para que o meu cursor esteja lá na última linha do Excel e pare sobre a última linha preenchida. E aí eu vou passar aqui, ó, xloop, exatamente para que ele faça essa ação. E eu vou passar aqui o row. Então, deixa eu tentar explicar aqui com calma, porque tenho certeza que tem muita gente que vai assistir esse vídeo e não teve ainda contato com o VBA. Então, como eu havia dito, esse comando é para que eu possa descobrir a quantidade de linhas preenchidas que tem nessa planilha aqui, ó, na planilha 1. Então, como é que eu posso mostrar você esse código funcionando? Ó? Observe, ó, vou colocar aqui um mcg box, ele serve para que eu possa emitir uma mensagem. E eu vou utilizar aqui a variável linha. Ó. E aí, observe, ó, vou clicar nessa forma e tá aqui, ó, retornou 19. Se repararmos, ó, qual é a última linha preenchida que eu tenho nesse arquivo? Ó? Exatamente a linha de número 19. Ó. Entendeu a lógica? Mais ou menos. Então, vamos avançar. Ó. Isso aqui foi só de forma didática para lhe mostrar para que serve esse comando. O que vamos fazer agora? Deixa eu só maximizar aqui o nosso módulo. Agora, vamos criar um laço de repetição. Vou utilizar aqui o for next. O for, ele quer dizer o quê? Para aquela variável que eu criei aqui acima, ó, e partindo de quanto? Ele vai partir de 7. E eu já te mostro o porquê. E vai até quanto? Ele vai até a minha variável linha. Então, vamos entender por que ele vai partir de 7. Ó. Observe que os meus dados eu começo a preencher a partir da linha de número 7. Ó. Então, por isso que a variável i vai iniciar de 7. E ele vai até quanto? Ele vai até a variável linha. Como vimos agora há pouco, a variável linha ela é equivalente ao número 19. Só que eu estou utilizando aqui uma variável. Isso quer dizer o quê? Se eu acrescentar mais informações aqui abaixo, essa variável linha ele vai capturar esses dados. E muita atenção a partir de agora. Ó. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui a variável lim, que é essa variável que criamos aqui acima, e eu vou armazenar nela o que? A quantidade de linhas que tem na planilha histórico. E eu vou também me basear aqui pela primeira coluna, que é a coluna A. Então, como é que eu faço isso? Ó? Eu vou informar aqui, ó, o nome do objeto, que é o planilha 4. Lembre-se que eu estou utilizando aquele nome entre parênteses, ó. Esse nome aqui entre parênteses. Ponto, ranger. Abro parênteses. Vou informar aqui a coluna a qual eu vou estar me baseando. Vou concatenar com rows. Ponto count. Ponto end. O xloop. Ponto row. Então, novamente, de forma didática, eu vou lhe mostrar para que vai servir esse comando. Ó. Deixa eu só fechar aqui com next e a variável i. Esse next aqui é para fechar esse for. Então, vou colocar aqui um mcg box só para lhe mostrar o que ele vai fazer. Ó. Eu vou colocar um ponto de interrupção aqui. Por quê? Porque ele vai fazer um laço aqui inúmeras vezes, não é isso que eu quero nesse momento. Só quero lhe mostrar o valor que vai ser retornado na variável lim. Então, vamos lá, aqui na planilha 1, vou clicar nessa forma. Observe o que vai acontecer, ó. Vou clicar nesse executar. Ele retornou aqui o número 3. Ah, Gleides, por que 3? Deixa eu fechar essa mensagem. Aqui eu posso parar a macro. E vamos voltar aqui na histórica, ó. Se repararmos,
a última linha preenchida desse arquivo é a linha de número 3, que é a linha do cabeçalho. Ó. Tá entendendo a lógica? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Só que, o que eu quero fazer? Eu quero salvar dados nessa planilha. Então, eu vou sempre capturar a última linha preenchida e vou acrescentar um mais um. Por quê? Eu quero sempre descarregar informações abaixo da última linha preenchida. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou sempre sobrescrever a última linha preenchida. Então, entendido esse conceito, eu vou colocar aqui o mais um. Novamente, eu não vou precisar dizer aqui, foi só de forma didática para você que possa estar tendo seu primeiro contato com o VBA, para você entender o que a macro vai fazer. Isso. Agora, vamos começar a pegar as informações de uma planilha e enviar para a outra. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou informar aqui o nome da planilha que vai receber os dados. Então, vai ser a minha planilha 4. Vou passar aqui, ó, o range, que quer dizer intervalo. Aqui eu vou especificar qual é a coluna que vai receber as informações. Então eu vou falar para ele, ó, eu quero que você envie os dados para a minha coluna A. E aí, qual é a célula da coluna A? É a célula A1, A2, A3? Então, como é que eu vou fazer isso? Ó? Vou concatenar com quem? Eu vou concatenar com essa variável aqui acima, ó, variável lim. E agora eu vou informar o nome da planilha que vai enviar os dados. Então, vou informar aqui, ó, ponto, ranger, abre aqui o parêntese. Eu vou também pegar a coluna A, vou concatenar com quem? Eu vou utilizar essa variável aqui, ó, a variável i. E fecho o parêntese. Se você entender isso aqui, ó, você vai conseguir replicar para todas as colunas, ó. Observe o que eu vou fazer. Ó. Eu vou clicar nesse símbolo do Excel. Vamos fazer aqui um teste. Ó. Repare, ó, nesse momento, ó, eu tenho aqui na coluna A, com as informações, ó, o número da chamada do aluno. Na minha coluna histórico, eu tenho aqui na coluna A o capítulo, o título, o cabeçalho e D. E já te explico o do porquê. Então, vou clicar aqui na nossa macro. Cliquei. Observe que ele fez alguma coisa, não deu erro. Ao ir aqui em histórico, ó, o que ele fez? Ó, ele descarregou o que? As mesmas informações, ó, abaixo do cabeçalho que estão aqui. Ó. Simplesmente isso, só fez isso. Ó. Entendeu a lógica? O que está acontecendo aí? Não estou entendendo nada. Só que tem um detalhe interessante. Ó. Se você reparar aqui em histórico, eu criei uma coluna a mais. Ó. Antes aqui do número da chamada, eu criei uma coluna chamada ID. E para que ela vai servir? Ela vai servir para identificar a identidade do registro. O que isso quer dizer? Para que eu possa depois consultar, atualizar ou até mesmo excluir, eu preciso de uma informação única. E é exatamente isso que eu estou criando. Uma coluna a qual vai ter um número que não se repete. Então, nessa coluna A, da planilha histórico, eu não vou descarregar o número da chamada. O número da chamada eu vou descarregar na coluna B. Nessa primeira coluna, eu vou criar um número agora, que ele vai gerar de forma automática e ele nunca vai se repetir. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó? Repare, ó, desenvolvedor, Visual Basic. Eu vou continuar com esse comando, só vou copiar e colar aqui abaixo. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Repare, ó, vamos dar atenção primeiro a esse comando aqui acima. Ó. Eu vou informar o meu próprio planilha 4, onde eu vou passar aqui o application. Esse application, ele é a aplicação. Que aplicação é essa? O Excel. Ponto. Aqui eu vou utilizar as fórmulas do Excel. A fórmula máximo lá do Excel, aqui ela se chama mass. Então eu vou manipular ela através do worksheet function, ou seja, que eu estou acessando as funções, as fórmulas do Excel. Ó. E tá aqui ela, ó, a fórmula max. Abre aqui o parêntese. Observe que eu vou formar novamente aqui o meu planilha 4 e eu vou utilizar aqui o columns. Columns quer dizer colunas. Abre aqui o parênteses e vou informar o número da coluna. Eu quero a coluna A, que é a primeira. Então eu vou passar aqui o número 1 e fecho aqui o parêntese. Ó. E vou fechar aqui o parênteses da função mass. Novamente, de forma didática, eu vou fazer aqui juntamente com você. Ó. Eu vou colocar aqui um MSG Box.
pegar essa informação aqui e vou colocar aqui no MCG Box. Por enquanto eu vou deixar isso aqui comentado, ó. Um detalhe. Quando está em verde, o VBA não compila. Então ele entende isso aqui como um comentário. Então ele não vai executar nada que estiver em verde. Então eu vou colocar um ponto de opção bem aqui. Observe que eu vou clicar, ó, nesse executar. Vou pressionar a tecla F8. Ele vai me retornar aqui o valor 0. Por que o valor 0? O maior valor que ele encontrou nessa coluna A, ele não encontrou nenhum número, ele encontrou um texto. Por isso que ele retornou aqui o 0. Tanto é que, se eu colocar aqui o número 1, por exemplo, ó, vou clicar novamente aqui no executar, vou pressionar o F8 e observe que ele retornou o número 1. Ou seja, o maior valor que ele encontrou nessa coluna foi qual? O número 1. Só que tem um detalhe, eu vou sempre querer gerar um número maior do que o anterior. Então, para isso, repare que eu vou colocar aqui um mais 1, ó, após esse parênteses, ó, mais 1. Então, mais uma vez, ó, executo, vou pressionar o F8 e repara, ó, retornou o número 2. Por que o número 2? Porque o maior valor encontrado foi o número 1 e ele acrescentou mais 1 sobre o maior valor encontrado. Tá entendendo a lógica? Então, vamos agora programar o nosso arquivo. Ó. Eu vou clicar nessa caixinha para redefinir, para ir aqui a macro. Isso aqui foi de forma didática, não preciso. E o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou acrescentar o mais 1 aqui. Ó. Como vimos, dessa forma aqui eu pego as informações de uma planilha e envio para outra. E é exatamente o que eu vou precisar. Por quê? Se repararmos, eu tenho quantas colunas nessa planilha aqui. Ó. Deixa eu selecionar todas. Aqui está me mostrando que eu tenho 36 colunas. Na minha planilha histórico, eu tenho quantas colunas? Deixa eu verificar. Aqui está dizendo que eu tenho 38. Ou seja, eu tenho uma coluna a mais aqui na extremidade, que é o mês. E lá no início, que é a primeira coluna, eu tenho o ID. Eu tenho duas colunas a mais. Então, voltando aqui ao nosso código, o que eu vou fazer aqui? Ó? Na minha coluna A, eu quero descarregar o ID, a identidade do registro. Já na minha coluna B, da planilha histórica, que é essa planilha 4, eu quero descarregar as informações que vêm da planilha 1 da coluna A. Aqui está o quê? Ó? Então, vou executar mais uma vez com você. Ó. Repare, ó. Vou trazer essa janelinha para esse lado e vou executar aqui. Ó. Cliquei e já descarregou aqui os dados. Ó. Repare, ó. Aqui eu vou só fazer uma correção. Eu acabei não alterando lá o nosso cabeçalho. Então deixa eu voltar o cabeçalho para o que era antes. Aqui vai ser o ID. E vamos novamente aqui executar o código. Deixa eu só apagar isso aqui. E vou executar novamente com você. Ó. Cliquei no executar e tá aí. Ó. A Gleito está retornando as mesmas informações. Sim, nesse primeiro momento está retornando as mesmas informações porque elas estão coincidindo. O número de chamada dos meus alunos é essa ordem e os meus IDs são esses porque eu ainda não tinha IDs. Mas eu vou executar pela segunda vez agora. Ó. Repare, ó. Clico no executar e tá aí. Ó. Se repararmos, ó, os IDs ó, eles estão aumentando enquanto o número da chamada está se repetindo, porque o número da chamada é fixo, né, do aluno. Então é assim que vai estar funcionando o nosso arquivo. Então se você entendeu isso daqui, agora para que eu possa enviar as informações para a coluna C, D, E e assim sucessivamente, como é que a gente vai fazer? Ó? É bem simples, ó. Basta eu fazer o quê? Pegar esse comando, colar aqui abaixo e alterar aqui ó, de B para C e alterar aqui de A para B. E assim eu vou fazendo até chegar na última coluna. Copia o comando aqui, cola aqui abaixo e vai alterando as colunas. Ó. Aqui vai ser a coluna D e aqui vai ser a coluna C. Quando chegarmos nessa última coluna aqui, que é a coluna que tem o mês, eu não vou pegar a informação dessa coluna e enviar para outra coluna. Eu vou pegar a informação dessa célula aqui. Ó. E como é que eu pego essa informação? Ó? Repare, ó, aqui é o F4, né? Então, é bem simples. Ó. Basta eu falar assim para o código. Ó. Vou colar aqui o comando. E o que eu vou repassar para ele? Eu quero o valor que está em F4. E claro, eu vou ter que informar em qual a coluna. Ó. Qual é a coluna que eu quero descarregar? Na coluna AL. Ó. AL. Então, posso vir aqui. Ó. Repare. Ó. AL. Eu vou apagar o que fizemos até aqui por enquanto.
E vou executar mais uma vez o código com você, ó. Deixa eu voltar aqui para a janelinha do VBA. Clico aqui no executar. E observe, eu já retornou até o texto falso, ó, e já lhe mostro o do porquê, ó. E vamos dar uma olhadinha na última coluna e tá lá, o mês de maio, que é exatamente o mês selecionado, ó. E por que que retornou lá falso? Repara, ó, quando essa caixinha está desmarcada, ó, observe o texto aqui, ó, falso. Quando ela está marcada, o valor é verdadeiro. E lá no VBA não vai retornar o texto verdadeiro. Quando ela estiver marcada, vai retornar o texto true. Então eu vou marcar algumas só para que você veja. Vou marcar e vamos executar. Agora eu vou executar clicando nesse próprio botão. Cliquei, vamos dar uma olhadinha. Vamos olhar lá a primeira coluna, está lá, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ah, Gleidson, eu vou querer que apareça o P e vou querer que apareça o F. Isso daí a gente vai ver no próximo vídeo, até porque eu vou lhe mostrar como é que a gente vai melhorar esse código. Ah, não, aí não. Então, deixa eu agora colocar todo o código que falta das demais colunas e eu vou lhe mostrar como é que vai ficar o resultado. 2 horas depois. Já programei aqui o nosso arquivo com as demais colunas, ó. É bem simples, ó. Eu estou pegando aqui a coluna A, coluna B, C e assim sucessivamente até a última coluna do meu arquivo, ó. Só que repare que eu estou utilizando uma linha para cada coluna, ó. Então eu estou utilizando várias linhas de comando. Isso daqui, no próximo vídeo, a gente vai enxugar. Eu quis fazer primeiro dessa forma, caso seja o seu primeiro contato com o VBA. Então, com certeza, dessa forma aqui vai ficar mais intuitivo, mais fácil de você entender. E eu posso, obviamente, colocar um MSG Box para informar o meu usuário que foi enviado os dados, ó. Eu posso colocar aqui abaixo, ó, MSG Box, onde eu vou informar para ele o que, ó? Entre aspas duplas, já que vai ser um texto, dados salvos com sucesso. Aí eu posso personalizar a mensagem utilizando, por exemplo, ó, um símbolozinho de informação. Eu vou personalizar aqui a minha mensagem. E no título da minha mensagem eu posso botar um texto intuitivo. No meu caso aqui eu vou botar o nome do nosso canal, mas você poderia botar aqui o nome do colégio. E tá aí, ó. Vamos agora executar. Vou aqui, ó, no planilha 1, vou clicar nesse salvar, mas antes vamos só marcar alguns checkbox, ó. Vou marcar algumas. Agora, vou clicar no salvar. Observe, ó, dados, salvo, sucesso. Repare que é muito rápido a execução da macro, dou um OK. Vamos aqui na planilha histórico. Aqui não tem informações algumas, porque foi os nossos primeiros testes. Agora a macro está OK, está concluída. E repare, ó, retornou aqui o nome do aluno. Ó, verdadeiro, falso, falso, falso. Aqui tem verdadeiro, verdadeiro. Aqui, ó, no último aluno, ó, o René, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. E é exatamente o que está aqui, ó. Se repararmos, ó, os 2 primeiros dias ele levou aqui presença. Esses 2 dias aqui, que é sábado e domingo, não conta. Aqui tá como falso, então por isso que tá retornando aqui falso, ó. Mas não se preocupe que mais pra frente a gente vai corrigir isso. E tá aí, ó, salvando as informações, ó, mostrando a quantidade de presenças, a quantidade de dias úteis, o percentual de aproveitamento do aluno, o mês a qual foi feita a chamada. E aí, basta você agora vir aqui e alterar para o mês seguinte e começar a fazer a sua chamada novamente. Então, deixe o seu gostei para entender que você quer a continuidade desse projeto. Se você já tem familiaridade com o VBA, também comenta aqui. Assim eu consigo fazer o próximo vídeo de uma forma mais rápida, sem ficar explicando muito os comandos. Então, deixe o seu gostei e se inscreva em nosso canal.